Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano, com informações exclusivas e análises de primeira. E olha só, fique comigo até o final para não perder nenhuma informação importante. Corinthians é o clube da Série A com mais vitórias em 2025. O Corinthians deu um passo gigante rumo ao título do Campeonato Paulista. Neste domingo, 16, o Timão enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque e saiu com uma vitória suada de 1-0, graças a um gol de Yuri Alberto. E olha só, o Corinthians não só venceu o primeiro jogo da final, como ainda garantiu o mando de campo para o segundo duelo, que será na Neoquímica Arena no dia 27. Com a melhor campanha da competição desde a fase de grupos, o Timão está com tudo para levantar a taça. E não para por aí. O Corinthians não está só dominando o Paulistão, mas também é o time da Série A com mais vitórias em 2025. São 13 triunfos, gente. Isso é o dobro de alguns rivais por aí. A vitória sobre o Palmeiras na final só reforça que o Timão está voando nesta temporada. E mesmo com a eliminação na Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, o alto número de jogos, 19 no total entre Paulistão e Libertadores, ajudou a consolidar essa liderança impressionante. Enquanto isso, do outro lado da moeda, Botafogo e Cruzeiro estão penando. O Fogão tem apenas 4 vitórias, e o Cruzeiro, 3. Ambos foram eliminados cedo nos estaduais e estão há semanas sem jogar oficialmente. Enquanto o Corinthians brilha, esses times parecem ter perdido o bonde da temporada. Timão, hein? Só dando show. Flávio Prado ironiza a tradição do Corinthians na Libertadores, nem com Neymar e Messi mudaria. O jornalista Flávio Prado não poupou críticas ao Corinthians quando o assunto é Libertadores. Ele até citou o lendário trio do Barcelona, Neymar, Suárez e Messi, para reforçar que, mesmo com craques desse nível, o Timão ainda teria dificuldades no torneio continental. Segundo ele, Memphis Depay, que foi fundamental no Brasileirão de 2024, não seria suficiente para mudar a sorte do Corinthians na competição. Libertadores é outro nível, aí já precisa muito mais do que o Depay. Nem o Barcelona no auge, com Neymar, Suárez e Messi, resolveria. Não dá para avaliar o cara pela Libertadores, é um caso à parte no Corinthians, ironizou Prado. A eliminação para o Barcelona de Guayaquil na fase prévia só reforçou a fragilidade do Timão no torneio. Desde o título de 2012, o Corinthians coleciona eliminações frustrantes, sendo o clube brasileiro com mais quedas na fase preliminar. E não para por aí. Flávio Prado também questionou o impacto do técnico Ramon Dias no clube. Para ele, o argentino não traz nada de especial e sua passagem não vai mudar a estrutura do time. O trabalho do Ramon não vai mudar nada, tem um monte por aí igual a ele. Não faz a menor diferença, não tem ligação nenhuma com o Corinthians, disparou. Segundo o jornalista, o verdadeiro herói da temporada foi Memphis Depay, que transformou o ambiente do time e fez a diferença no Brasileirão. Já na Libertadores, parece que o Timão ainda está longe de encontrar a fórmula mágica. Com a convocação de Memphis Depay do Corinthians, engajamento da seleção holandesa aumenta mais de 127%. Memphis Depay está causando frisson até na Holanda. Na última sexta-feira, 14, o craque do Corinthians foi convocado para a seleção holandesa, que vai enfrentar a Espanha nos dias 20 e 23 de março, nas quartas de final da Nations League. E olha só o impacto que a convocação dele causou. A publicação da lista de convocados no X, antigo Twitter, teve um aumento de 127,44% no engajamento em comparação com as últimas 3 convocações. Memphis não era chamado pelo técnico Ronald Koeman desde a Eurocopa do ano passado. Nas 3 últimas convocações da Nations League, as publicações renderam entre 1.217 e 1.427 ações de engajamento. Agora, com o retorno do camisa 10 do Timão, o número disparou para 2.934. E não é só isso, as visualizações também bateram recorde. Enquanto as convocações anteriores tiveram uma média de 247 mil visualizações, a atual, com Memphis, já ultrapassou 446 mil. O cara é um fenômeno, né? Enquanto ele brilha no Corinthians, a Holanda também quer aproveitar o talento dele para enfrentar a Espanha. E aí, será que ele volta com mais gols na bagagem? Timão e Holanda torcendo juntos por ele. Empresário de Yuri Alberto, do Corinthians, abre o jogo sobre uma possível saída do atacante. A diretoria do Corinthians já está de olho no que vem pela frente, e o foco principal é a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, que acontece no próximo dia 27, na Neoquímica Arena. O Timão, comandado pelo técnico Ramon Dias,
conta com peças importantes, e uma delas é Yuri Alberto, o herói do jogo de ida da final, com o gol que garantiu a vitória por 1-0 no Allianz Parque. Mas o nome de Yuri Alberto não está só em evidência no Brasil. O atacante tem despertado o interesse de grandes clubes europeus, e seu empresário, André Cury, já confirmou que há propostas na mesa. Já recebemos ofertas do Wolverhampton, West Ham, Betis da Espanha e até da Itália, mas nada foi concretizado até agora, revelou Cury. Ele ainda completou: Yuri é jovem e, como todo jogador sul-americano, sonha em jogar na Europa. Se surgir uma boa oportunidade, que seja vantajosa para ele e para o Corinthians, vamos conversar. Enquanto isso, o Timão espera contar com o talento do atacante para buscar o título do Paulistão e seguir forte na temporada. Será que ele fica ou parte para o velho continente? Fiquem de olho. O Corinthians está perto de fechar um dos reforços mais aguardados da temporada, o meia Andreas Pereira, atualmente no Fulham, da Inglaterra. Segundo informações apuradas pela diretoria do Timão, as negociações estão avançadas. O jogador, que já teve passagens por Manchester United e Lazio, seria uma peça fundamental para o técnico Ramon Dias, que busca mais criatividade e experiência no meio-campo para as competições de 2025. Andreas Pereira, de 29 anos, tem sido cogitado pelo Corinthians desde o início do ano, mas o interesse se intensificou após o clube inglês sinalizar que não renovará o contrato do jogador, que se encerra em junho de 2025. Com isso, o Fulham estaria disposto a liberar o meia por um valor acessível, em torno de 8 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais, e o Corinthians já teria feito uma proposta que agradou ao clube britânico. Além disso, o jogador teria demonstrado interesse em retornar ao Brasil, onde iniciou sua carreira nas categorias de base do PSV Eindhoven, após sair do Flamengo ainda jovem. O meia, que também possui cidadania belga, é conhecido por sua versatilidade, podendo atuar tanto como volante quanto como meia ofensivo. Sua experiência no futebol europeu e sua habilidade técnica seriam um grande trunfo para o Corinthians, que busca se fortalecer para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. Em 2024, Andreas teve uma temporada sólida no Fulham, com 5 gols e 7 assistências em 32 jogos, números que chamaram a atenção de clubes ao redor do mundo. A chegada de Andreas Pereira também seria um alívio para a torcida corintiana, que tem cobrado reforços de peso após a eliminação precoce na Libertadores e a necessidade de reforçar o elenco para as competições deste ano. O jogador já está em contato com o clube e teria aceitado as condições financeiras oferecidas, que incluem um contrato de 3 anos. A expectativa é que ele desembarque em São Paulo ainda neste mês para realizar exames médicos e assinar o contrato. Se confirmada, a contratação de Andreas Pereira seria um dos maiores negócios do Corinthians nos últimos anos, mostrando a ambição do clube em montar um elenco competitivo para brigar por títulos em 2025. Enquanto isso, a torcida já começa a sonhar com a dupla Andreas e Memphis Depay no meio-campo, uma combinação que promete trazer muito futebol e alegrias para a Neoquímica Arena. Você aprova a possível contratação de Andreas Pereira? Sim ou não? Deixe sua valiosa opinião nos comentários.